Olá, tudo bem? Venho prometendo há muito tempo fazer um vídeo de instalação do sistema Linux em Dual Boot com o Windows. Vou utilizar aqui o Windows para fazer a instalação, partindo do princípio de que você utiliza apenas o Windows e quer conhecer o Linux. Eu vou fazer tudo do modo mais fácil. A distro que eu vou baixar, inclusive eu já baixei, é uma das distros mais fáceis do Linux e mais completa, que é o Linux Mint. Então vamos partir desse modo. Para baixar a ISO é muito fácil, você entra no site da distro, é o exemplo aqui, o Linux Mint, e você clica em Download. Na opção de Download, você vai encontrar 3 edições da versão 20.2, que são as edições com Cinnamon, Mate e XFCE. Se sua máquina é razoável, é uma máquina boa, você pode baixar a versão com Cinnamon, que ele exige, para ficar legal, 4 GB. Se sua máquina é um pouco fraca, um pouco antiga, recomendo você utilizar o XFCE Edition. Ele é um pouco mais leve, certo? Você seleciona a sua distro, vamos, por exemplo, aqui baixar a versão com o Cinnamon, e você clicando em Download, ele vai passar novamente aqui para outra guia, que é uma página de download, que são os espelhos. E aqui você escolhe um desses espelhos, recomendo aqui da América do Sul principalmente. Sendo da América, o download é mais rápido, a velocidade é bem maior. Então você escolhe, aqui tem bastante espelhos, tem do Chile, do Equador, do Brasil, Argentina, são vários países. E você pode escolher um espelho desse e baixar, ok? Baixando, ele vai para a pasta Download. Eu coloquei aqui na área de trabalho para ficar mais fácil para explicar, ok? Beleza, então você está no seu Windows, você quer usar o Linux, mas não sabe como fazer a instalação. Então, o passo a passo até aqui foi mostrando para você como baixar essa ISO para o seu desktop, para a sua área de trabalho aqui no Windows. Então você baixou, por padrão ele vem para a pasta Download, eu copiei para cá, para a área de trabalho, ok? Agora nós precisamos criar essa imagem num pendrive, para ficar fácil para você formatar o seu computador. Então, você vai fazer o seguinte, você no seu Windows, você vai baixar um programa chamado Rufus. Eu já tenho ele aqui, mas você baixa ele para o seu computador e executa ele. Aqui, ele vai ter essa janela aqui que você está vendo. O que você vai fazer aqui? Você vai selecionar uma imagem. Ele já detectou meu pendrive, está aqui, ó. Primeira coisa que você deve fazer é espetar seu pendrive na sua porta USB. Eu espetei o pendrive aqui, você pode observar que já está aqui. Inclusive ele tem até um outro sistema Linux nele, o Feren OS. E aí você vai selecionar a imagem. Quando você seleciona a imagem, se o seu pendrive tiver alguma coisa dentro, você vai perder, ok? Selecione a imagem. Então nós vamos procurar onde? Na área de trabalho, certo? Está aqui, ó, na área de trabalho. Vamos marcar isso aqui e vamos abrir. Ok, e aqui nós temos outra coisa que você tem que prestar bem atenção. Se sua máquina não for se sua máquina já for um pouco velha, acima de 8, 10 anos, eu recomendo você utilizar o modo MBR, tá? Se sua máquina for mais moderna, você pode utilizar o modo GPT. Aí você vai entrar com o modo UEFI. Isso é na gravação da ISO, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o modo MBR porque nesse modo ele é aceito tanto o modo Legacy BIOS quanto o UEFI. Então o seu pendrive vai rodar numa máquina antiga e numa máquina nova, ok? Aqui você vai simplesmente clicar em iniciar a gravação, que é transferir essa imagem para um pendrive inicializável. Vamos clicar em iniciar. Aqui ele diz o seguinte, a imagem que você selecionou é do tipo ISO híbrido. Isso significa que pode ser escrita em modo imagem ISO, cópia de arquivo, ou modo imagem DD, imagem de disco.
O Rufus recomenda usar o modo imagem ISO para que você sempre tenha acesso total ao Drive após a instalação. No entanto, se você encontrar problemas durante a inicialização, tente gravar novamente pelo modo DD. Então vamos gravar no modo ISO. Ok. Ele está avisando aqui que vai ser destruído os arquivos que estão no meu pendrive. Vamos clicar em OK. Beleza, nesse momento ele está criando o meu pendrive bootável aqui por meio do Windows, tá? Nesse caso aqui eu estou utilizando o Windows porque eu entendo que você não tem muita informação no Linux. Mas depois que você pegar a manha, quando você instalar o próprio Linux Mint, que é essa instalação que eu vou fazer, lá já tem um criador de imagem ISO também, tá? E, como eu disse no início, a instalação de hoje é em Dual Boot. Eu vou instalar o Linux Mint juntamente com o Windows 7. Poderia ser o Windows 10, tá? Mas eu preparei hoje o Windows 7. Você pode fazer com qualquer um. Ok, a gravação da imagem ISO foi finalizada. Eu já posso fechar. E se eu entrar aqui novamente na pasta, eu posso ver que a unidade já está pronta aqui, ok? Se eu tirar ela aqui, ó, e espetar novamente, você pode observar que o pendrive já está pronto, ok? Agora o próximo passo é dar o boot com o pendrive na minha placa com o Windows instalado, ok? Esse é o próximo passo. Após a vinheta, nós já vamos fazer isso aí. Ok, agora como eu gravei a imagem está aqui nesse pendrive que você está vendo aí, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir aqui no meu computador com o Windows 7. Ok? Inseri o dispositivo. Se eu abrir a pasta aqui, ó, você pode observar que é justamente a imagem ISO. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Agora eu vou reiniciar o computador e vou entrar nas opções de boot. Lembrando que essas opções aqui, as teclas de atalho, elas são diferentes de acordo com a sua placa-mãe. No meu caso aqui, eu vou apertar a tecla F7, mas pode ser que na sua placa-mãe seja a tecla F11 ou F12, ok? Você já pode observar que eu entrei aqui com o boot do Linux Mint. Nesse caso, eu vou escolher aqui a primeira opção e vou dar um Enter. Se você não conseguir entrar desse modo, você tem que entrar na sua BIOS com a tecla Delete ou F1, dependendo da placa também F2. E lá você coloca o primeiro boot como um pendrive, que seria, no caso, o dispositivo ideal para fazer o trabalho aqui. Então, se no seu caso você está utilizando o pendrive e não conseguiu entrar desse modo com teclas de atalho, você pode entrar na BIOS e alterar lá para o boot primário ser com o pendrive. Aí você entra nessa tela. Aqui eu vou dar um Enter. Agora você pode observar que nós já estamos no modo Live aqui no Linux Mint. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar em Install Linux Mint. Aqui eu vou selecionar o idioma, português do Brasil. Continuar. Aqui você faz igual mostro nos outros vídeos, você faz o mesmo passo, tá? Continuar. Aqui você pode escolher instalar os codecs multimídia agora ou depois. Tem vídeo meu aqui no canal mostrando como fazer isso. Eu vou deixar desmarcado porque eu posso fazer depois isso aqui. E aqui também é apenas uma demonstração. Vamos continuar. Ok, você já pode observar que o meu sistema Linux já detectou que tem aqui um sistema operacional já no computador. Se esse sistema que tivesse aqui fosse um outro Linux, ele também mostraria aqui que era outro Linux. No caso aqui ele está dizendo que é o Windows 7. Ele está me perguntando se eu desejo instalar ele lado a lado. Nesse caso eu vou deixar sim, porque é o objetivo do vídeo. Se você
quer apagar o disco, você simplesmente clica em apagar disco, ok? No nosso caso, vamos escolher a opção lado a lado. Continuar. E aqui é o seguinte, você pode ver que o sistema já separou o disco em duas partições. Então ele está me dizendo que tem uma partição de 70 GB aqui que é para o Linux Mint. Vamos clicar em instalar agora. Aqui é onde você está. No caso aqui São Paulo é o meu caso. Se você estiver em outra região, você marca aí a sua região. Aqui você entra com o seu nome, nome do computador, cria uma senha, repete ela e continuar. Ok, ele agora está fazendo a formatação. Na sequência eu vou mostrar para você como é o modo de inicialização. Ok, a instalação finalizada, vou clicar em reiniciar o computador e você já vai ver como será o boot desse computador agora com dois sistemas. Olha aí, você já pode observar que o Grub já pegou o sistema Windows, o Windows 7, e colocou também junto com o boot do Linux Mint. Agora você pode tanto entrar com o Linux quanto com o Windows. Eu vou entrar primeiro com o Linux, depois eu vou reiniciar e entrar com o Windows para você ver como é muito fácil o processo. Ok, coloca a sua senha. E aí está o Linux Mint. Lembrando que se você quiser acessar o Windows por meio do Linux, você tem essa possibilidade. Você simplesmente abre a pasta e aqui você vai clicar aqui embaixo, volume de arquivo. Aqui é justamente o Windows. Então se você vier aqui em usuário, aqui ó, user, e vir aqui em Tico, por exemplo, no caso meu aqui, você já vai encontrar as pastas do Windows. Então se você desejar entrar em documentos, desktop, vídeos, imagens e músicas, você consegue por meio daqui. É só clicar que vai abrir para você. No caso aqui não tem nada, mas se tivesse você conseguiria até copiar coisas aqui do Windows para o Linux. Ok? Agora eu vou reiniciar e já vou entrar com o Windows novamente. Ok? Aqui agora eu vou selecionar a última opção, que é o Windows 7. Vou dar um Enter. Lembrando que, como foi redimensionado o meu HD, a primeira vez que você entra com o Windows, ele vai fazer essa verificação no disco para corrigir alguns erros que é causado durante o redimensionamento. Ok, agora nós vamos entrar aí com o Windows 7. Lembrando que você consegue instalar várias distros aí. O recomendado é instalar primeiro o Windows, depois você pode colocar o tanto de distro que você quiser. Isso também depende do tamanho do seu HD. Quando você colocar outra distro, o próprio Grub da distro vai também detectar o Linux que está instalado no HD e também o Windows. Então ele vai só acrescentando. Ok, então essa é a dica. Notei que tinha bastante gente reclamando que não sabia como criar um pendrive e como fazer um dual boot. Então esse vídeo é para esclarecer você se é o seu caso. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho aí para quando eu postar um vídeo você ser o primeiro a receber a notificação. E não deixe de dar o like, que esse like que você me dá aí é muito útil para mim. É bem importante para o canal, ok? Então é isso aí, eu fico por aqui, espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.